Oi, meus amores, eu fiz uma live a respeito do abusador. Quem é o abusador, esse perfil, tá? E eu também estive lá em Brasília, naquele encontro dia 18, com o presidente em exercício, né, o Geraldo Alckmin, também com o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e foram momentos bastante interessantes. Mas assim, na postura das pessoas, nas falas das pessoas, eu percebi muito essa ideia do abusador como um bicho-papão, né? Inclusive algumas imagens de um monstro cheio de dentes, assim. E isso até me preocupa um pouco, porque a pessoa que abusa sexualmente, ela não tem esse perfil assustador, muito pelo contrário. A maioria parecem pessoas extremamente normais e, pelo contrário, pessoas muito queridas, né? Pessoas muito envolventes. Mas o que eu quero contar para vocês aqui rapidamente é a minha experiência na clínica em relação ao perfil destas pessoas e também ao perfil das pessoas que sofrem em relação ao que vivenciaram e também em relação a um sentimento de culpa no que diz respeito à questão do abusar, do perigo de provocar um trauma para uma criança sem que ela queira, tá? Eu explico melhor. Então vamos lá. Algumas pessoas que passaram pelo trauma do abuso, ainda quando criança, acontece o seguinte, ela é erotizada de forma extremamente precoce, essa pessoa. E a vida sexual, ela tem muito a ver na forma que você aprende. Então, se aprende de uma forma, mais tarde, a mente ela vai entender que prazer é nesse formato, entende? Então, é comum eu atender, por exemplo, mães que passaram, infelizmente, pelo trauma do abuso sexual e que sentem muito medo de trocar a fralda dos filhinhos, da filha, por exemplo. Medo de sentir alguma coisa, medo de fazer com que a criança passe por alguma situação que poderia ser traumática, mesmo que ela não queira. Então, tem assim uma certa aversão. Aversão ao toque do corpo do próprio bebê. Um toque que seria natural, mas essa mãe sente medo de limpar o bebê, de trocar as fraldinhas do bebê. Eu já atendi mães que, quando tiveram bebês, acabaram delegando essa função para uma pessoa de confiança por medo dela mesma, compreende? Essa pessoa não tem a ver com pedofilia. Acontece que, como ela passou pelo trauma do abuso, ela começa a duvidar dela mesma. Ela começa a sentir medo dela mesma. E aí essa dificuldade em estar com a criança. Já atendi pessoas assim, tá? Então, o trauma do abuso, ele pode provocar essa falta de confiança em si para lidar com a própria criança. Veja como isso tudo é devastador, né? Eu também já atendi pessoas que passaram pelo trauma do abuso e aprenderam essa forma erótica ainda muito cedo e aí acabam mais tarde, ainda na adolescência, tocando outras crianças. E essas pessoas, muitas vezes, elas chegam na clínica com um sentimento de culpa muito grande. Eu sou uma pessoa abusadora, eu fiz isso, quando adolescente eu fiz isso. Então, a gente precisa entender que a forma inicial dessa criança, ela foi uma forma através de um abuso, porque ela ainda estava na linguagem da ternura, chega para essa criança a linguagem erótica e ela reproduz isso mais tarde. E depois tem um sentimento de culpa muito grande. Essa pessoa que tem esse sentimento de culpa, ela é uma pessoa neurótica, ela é uma pessoa organizada no sentido de saber que o que ela fez é errado e se arrepender e não desejar fazer mais isso com ninguém, tá? Então, isso também ainda é uma consequência do trauma que essa pessoa vivenciou. Algumas pessoas
elas terão essa prática, né? E se arrependem, principalmente aí na fase da adolescência, mas não faz dessa pessoa uma pessoa realmente envolvida com a questão da pedofilia, mas na progressão traumática. E há aí um arrependimento, significando que esta pessoa ela não aceita, né, ela mesma nessa questão. Vamos ter também algumas pessoas que, adultas, de fato, elas sentem atração por criança, não necessariamente elas passaram pelo trauma do abuso sexual na própria vida delas, essas pessoas passaram na própria vida delas e procuram muitas vezes a clínica para falar a respeito disso, porque elas nunca aceitaram tocar em nenhuma criança, mas sentem, infelizmente, esse desejo. Então, elas procuram terapia na tentativa de dar conta desse mal-estar, desse sentimento de culpa que ela sabe que não é algo que realmente seria aceitável, né? Mas também existem aquelas pessoas que geralmente elas procuram inbox, né, através da internet, com nomes fictícios, né, inventados aí por elas, que são pessoas realmente que abusam das crianças, são pessoas que não sentem culpa e, pelo contrário, muitas vezes na fala, quando escrevem para mim, escrevem assim: eu realmente ofereço carinho para minha sobrinha de 5 aninhos, mas ela quer, ela gosta. Então você veja que aí já é um outro perfil. É uma pessoa que não se sente culpada, é uma pessoa que atribui a culpa para a criança, é ela quem quer, é ela quem gosta, eu só estou fazendo o que ela quer, entende? Que é muito o perfil do abusador. Então, essa pessoa que abusa não tem esse sentimento de culpa nesse sentido. Pelo contrário, ele deseja falar que é a criança quem pede, deseja, alguma coisa assim. Mas se uma criança não foi colocada na linguagem erótica, né, que pertence aos adultos, isso jamais iria acontecer com ela. Ela já aceita muitas vezes essa relação porque ela já está traumatizada, ela já fizeram um mal para aquela criança e ela já não é mais criança na progressão traumática, né? Ela já se sente uma adulta, né? E outro dia me perguntaram, e se uma criança procura outra criança, 2 crianças de 7 anos de idade, por exemplo, e acabam tendo ali uma relação sexual. Nesse caso, uma das crianças possivelmente passou pelo trauma do abuso sexual, ela já se sente pronta para uma vida sexual, porque ela já está se sentindo adulta suficiente para isso, e agora ela procura uma outra criança, tá? Nesse caso, judicialmente, a culpa é dos pais. São os pais que precisam proteger, cuidar, evitar, impedir que isso aconteça. E as 2 crianças aí, se for uma criança, se as 2, uma procurou a outra, as 2 já estão aí muito envolvidas, vamos dizer assim, com esse mundo erótico de forma extremamente precoce. Então, os pais é que precisam se responsabilizar por essas 2 crianças. Porque eu acho que a pergunta, inclusive, era assim, quem abusou de quem? Bom, depende. Se uma das crianças ainda estivesse aí na linguagem da ternura e a outra quem ensinou, essa que ensinou é que fez a prática aí do abuso, no caso. Porque é ela quem traz essa informação que a outra não está preparada. Mas se as 2 já tiverem passado anteriormente pelo trauma do abuso, as 2 estão tendo ações abusivas uma para com a outra. Compreendem? E nesse caso a responsabilidade é dos pais, porque as crianças elas precisam ser protegidas dessas informações eróticas que pertencem ao adulto. Enfim, essa pessoa que realmente está envolvido com a pedofilia, envolvido ou envolvida, porque existem homens e mulheres, estas pessoas, elas não têm cara de bicho-papão, não tem cara de monstro cheio de dentes, como eu vi muitas vezes lá em Brasília,
no dia 18. Essas pessoas, pelo contrário, elas têm cara de boazinhas, são prestativas, amigas, porque antes de seduzir a criança, eles costumam seduzir os pais. Então, infelizmente, um abusador de crianças, ele não tem cara de uma pessoa ruim. Ele é extremamente, ou ela é extremamente envolvente. Por isso, as crianças realmente precisam ser protegidas. E quanto a essas pessoas que passaram pelo trauma do abuso e agora se veem nessas situações que eu mencionei, é legal fazer terapia, é legal trabalhar para dar conta desse trauma que atormenta o dia de hoje. E isso não faz dessa pessoa, dessa mãe que tem medo de tocar a própria filha, uma abusadora. Não, ela é uma pessoa traumatizada, é totalmente diferente, tá bom? Beijo e até a próxima.